teatro para mim é tudo. Teatro para mim é vida, teatro para mim é conflito. Todo mundo deveria fazer teatro. Acho que é uma coisa que faz bem para todo mundo, mesmo que a intenção não seja virar um ator, virar um artista. Mas teatro para mim é luta, é uma luta marcial. Eu acho que é isso. Teatro para mim é o ar que eu respiro. Que desenvolve as pessoas, traz a percepção melhor de si mesmo, a percepção do outro. Ela serve de instrumento para qualquer tipo de luta. Ela serve para integrar. Vamos começar com o Namastê, que é uma saudação do yoga, né? É um eu te saúdo. Vamos começar a nossa prática com o Alessandro, muito bem-vindo. Olá, hoje a gente tem um desafio fascinante pela frente. Um quebra-cabeça, eu diria. Exatamente. Recebemos um material audiovisual submetido ao edital Aldir Blanc, que se chama O Alto do Foguete do Inferno Quântico. E o que intriga, né, é a estrutura. Totalmente. É um vídeo com mais de 1 hora, dividido em 5 partes que, assim, à primeira vista, não tem muita conexão. Pois é, tem a fala da diretora, depois uma prática de yoga bem longa. Aí uma aula de linguística, depois a peça de fato e no final um trecho de ensaio. Exato. E o manual de instruções que veio junto, digamos assim, diz que a ordem não é cronológica. Ela é psicológica e quântica. Uau! Então a nossa missão aqui é montar esse quebra-cabeça. Entender que só um desses blocos é a obra final, o resto é o processo. E a gente vai investigar como o corpo, a teoria, tudo isso não é só bastidor, mas a fundação da obra, certo? É essa a proposta, a própria arquitetura do projeto. Confesso que quando eu li a lista de materiais, a minha primeira reação foi: o que o yoga tem a ver com inteligência artificial e um linguista francês? Parece uma mistura improvável, né? Parece uma salada de frutas conceitual. Estou muito curiosa para ver como eles amarram essas pontas, partindo de uma peça do século XVI, para discutir o nosso mundo digital. Vamos começar a montar isso? Vamos lá. Ok, então temos essas 5 peças na mesa: a diretora, yoga, linguística, a peça e um ensaio. Para a gente começar a entender por onde a gente pega o fio da meada... Olha, eu acho que a gente tem que seguir a lógica deles. E a base de tudo, segundo os próprios criadores, é o corpo. A yoga. A yoga. E essa é a pergunta-chave. O bloco de yoga não é um mero aquecimento, um extra. Não é só para preparar o ator fisicamente. Não. No texto da peça, tem uma nota do autor que é bem clara. A yoga é definida como a espinha dorsal da presença cênica. Espinha dorsal. É forte. Muito. A ideia não é a performance da postura, tipo, fazer uma posição difícil. É cultivar um estado interno de presença. De equilíbrio. E esse estado tem que sustentar o ator a peça inteira. É a base psicofísica do personagem Diabos, então. Precisamente. Isso me lembra uma fala da instrutora no vídeo. Ela diz algo assim: não tem a ver com posturas difíceis, tem a ver com a sua presença e com contentamento. Exato. Então, o que a gente vê no ator que interpreta o Diabos na peça final é o resultado direto dessa busca, de um centro de gravidade interno. É a tentativa. É construir um corpo cênico que não atua a partir do nervosismo, da ansiedade, mas de um eixo, de uma calma potente. Ok. E aí, sobre essa base corporal, eles constroem a próxima camada. A estrutura intelectual. Aí a coisa fica mais densa. E essa é a parte da linguística, com o Emily Benveniste. Para quem não é da área, quem é essa figura e por que o trabalho dele é tão crucial para uma peça sobre um diabo tecnológico? Boa definição. O Benveniste foi um linguista francês importantíssimo do século XX. E a grande sacada dele, que a obra explora muito bem, é a ideia de que a linguagem não serve só para descrever o mundo. Ela faz mais do que isso. Muito mais. Ela serve principalmente para agir no mundo. Ele tem um conceito chamado performatividade. Performatividade. Isso. São palavras que realizam ações no momento em que são ditas. O exemplo clássico é um juiz que diz, eu te condeno, ou um padre que diz, eu te batizo. A palavra não está descrevendo algo, ela está fazendo algo. Espera um pouco.
Então, quando o especialista no vídeo fala sobre isso, ele está dando a base teórica para o que o Diabos faz na peça. Exatamente, você pegou o ponto. O personagem não está só descrevendo o destino das almas, ele está literalmente criando o destino delas, com as palavras, como o juiz do exemplo. É essa a sacada. A peça inteira vira um grande ato de fala performático. O Diabos, que é um sistema operacional, um SO, ele não opina, ele executa. As palavras dele são comandos. Comandos. Código que roda e define a realidade. Eles pegaram uma teoria linguística super densa e transformaram num motor da dramaturgia. Uau, ok, isso amarra duas peças importantes do quebra-cabeça. E aquele quinto bloco, o do palco ao vivo, ele aparece só no final, depois da obra pronta. Qual o sentido disso? Ele funciona como uma memória. Os criadores definem como um flashback psicológico. O flashback. É um registro de uma fase anterior do processo, talvez mais crua, mais experimental. E ao colocar no final, eles quebram a linearidade. Ah, entendi. Reforça a ideia de que o processo não foi superado. Ele continua reverberando, como uma memória quântica que, de certa forma, assombra o resultado final. É uma escolha estética bem alinhada com o conceito não linear da obra. Entendi a engenharia por trás. A base do corpo com a yoga, a estrutura da linguagem com Beneviste e essa temporalidade não linear. Mas tudo isso é a preparação. Eu quero ver o resultado. Como essa máquina toda funciona quando a gente aperta o play na peça. Aí a gente entra no bloco 4, a obra em si. O prato principal. Exato. Abarca, abarca! Ula! Venham, senhores, ao foguete do além, pois quem te devir, eu lhes ofereço bem. É uma releitura direta do Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, lá de 1517. Só que, imagino, bem diferente. Totalmente. O porto medieval foi trocado por um apartamento que é um estúdio de TV. Um estúdio de um programa chamado Foguete do Inferno Quântico. Isso. E o diabo agora se chama Diabos, um acrônimo: Digital Algorithmic Behavioral Operating System. Nossa! Ele não é uma entidade, é um software que julga almas contemporâneas, que aparecem num monitor de TV. E essas almas são arquétipos que a gente reconhece na hora, né? O coach de sucesso, a influencer climática. O político corrupto. Me fala um pouco mais sobre um desses julgamentos, como eles funcionam na prática. Vamos pegar a influencer. Ela aparece na tela, toda performática, falando de sustentabilidade, mas o julgamento dela não é feito pelo Diabos. Não. É feito por uma outra entidade, o arquivador quântico, que é um aparelho de som antigo, chinês. O aparelho de som. Sim, a escolha do objeto por si só já é genial, já é uma crítica. E o arquivador, com uma voz toda distorcida, acusa ela de ter uma pegada de carbono feita de filtros. Uau! Pesado. E o diabo só executa a sentença. Colapso em foguete para Marte. A crítica é afiada, focada na superficialidade da imagem, na performance da virtude sem a substância. Você falou em colapso. É aí que a física quântica entra na história de verdade. É um termo que soa complexo. O que significa colapso nesse contexto? Isso. Eles usam o conceito de forma metafórica, mas é bem amarrado. Na física quântica, uma partícula pode existir em vários estados ao mesmo tempo, tipo uma nuvem de possibilidades. Ok. Mas no momento em que ela é observada ou medida, ela colapsa. Ela é forçada a assumir um único estado definido. Ah, E na Terra, a alma chega como essa nuvem de possibilidades. E o julgamento do Diabos é essa observação que força o colapso para um destino final, ou foguete para Marte. que representa a continuidade dos erros, ou a reinicialização, que seria a barca do anjo, aqui representado pelo arquivador quântico. Entendi. E a inteligência artificial, além do diabo ser um SO, como mais ela aparece? Ela está por toda parte. Tem um narrador IA com uma voz sintetizada, cheia de glitches, que pontua a peça. E tem um personagem que é o clímax dessa discussão, Qual? o artista algorítmico.
É uma alma que chega e questiona a própria identidade. Ele diz a frase que, para mim, é a mais forte da peça. Que é? Eu sou eu ou o dataset que me formou. Nossa! Fala, estou te ouvindo. Eu tento gerar sentido, crio através de bugs, erros, falhas. Ó, Eu sou eu ou o dataset que me formou? É uma questão filosófica assustadoramente atual. Totalmente. Isso tudo culmina num final que é bem provocador, né? A IA faz uma pergunta direta para a audiência. Aceita reinicializar o mundo? Sim, não. e aí? Aceitam reinicializar o mundo e salvar todo mundo? Credo, que rima pobríssima! Imagino que o redator estava com preguiça. E a resposta que pisca na tela é um sonoro não. É um soco no estômago. É uma conclusão brutalmente irônica. Depois de expor todas as disfunções, a hipocrisia, a superficialidade, a peça sugere que, se a escolha nos fosse dada, coletivamente, a gente optaria pela não mudança. Pela continuidade do erro. É uma conclusão pessimista, mas que força uma reflexão sobre a nossa própria inércia. Essa escolha de fazer um teleteatro gravado num apartamento que vira estúdio, a centralidade das telas, isso tudo já nasceu com a cara dos projetos da pandemia, né? Com certeza. A Lei Aldir Blanc parece ter sido fundamental não só no financiamento, mas na própria estética da obra. Sem dúvida, a obra é filha do seu tempo e do seu contexto de produção. Eles não só usaram o formato audiovisual que era possível durante o isolamento, como transformaram em tema. O meio virou a mensagem. Exatamente. O julgamento acontece através de uma tela, a audiência virtual, os personagens são figuras midiáticas. A limitação imposta pela realidade virou o conceito central da peça. É um uso muito inteligente do formato. Mas me diga uma coisa, mostrar o processo todo, a alga, a teoria linguística, isso não corre o risco de tirar um pouco da mágica do teatro? Revelar o truque antes do show pode ser arriscado para a experiência de quem assiste? É uma ótima pergunta, e toca num ponto central da arte contemporânea. Certo. Tradicionalmente, sim, a mágica está no que não se vê. Mas aqui a proposta é outra. Eles parecem argumentar que a verdadeira mágica não está no resultado isolado, mas na coerência de todo o sistema. O processo é a obra. Isso. E para um edital público como o Aldir Blanc, que tem também um viés de formação, de fomento, essa transparência radical é um ponto fortíssimo, é quase um ato pedagógico que diz, veja como construímos o pensamento por trás da cena. Então, se você estivesse do outro lado da mesa como parecerista, como esse projeto se sustenta? Olha, do ponto de vista do conceito, o projeto é muito bem amarrado. A proposta é conceitualmente robusta, dialoga com o teatro clássico português para discutir ansiedades urgentes de hoje. Sobre tecnologia, identidade e o mundo digital. Isso. A integração dos blocos é coerente. A justificativa para cada escolha é clara. Artisticamente, é uma proposta ousada. Mas tem um desafio, imagino. O grande desafio, e isso vale para qualquer obra tão conceitual, é se a execução da performance lá no bloco 4 consegue carregar todo esse peso filosófico. Se a prática alcança a teoria. Exato. Mas como um dossiê, como uma proposta artística e intelectual, é sem dúvida muito sólida. Em resumo, então, O Alto do Foguete do Inferno Quântico é uma obra em camadas, onde o processo de criação não é um extra, mas parte fundamental da experiência. Uma tentativa ambiciosa. Muito. De atualizar um clássico de 500 anos para refletir sobre um mundo onde a realidade é cada vez mais mediada por telas, por dados, por algoritmos. Exato. E isso nos deixa com a reflexão final que a própria peça provoca com aquela pergunta sobre reinicializar o mundo. Sim.
Se a gente levar a sério a premissa da obra, que a nossa realidade é moldada e executada por esses sistemas e por atos de linguagem, a questão que fica é muito pertinente. Que é? Quem de fato detém o poder de apertar esse botão de reiniciar? Seríamos nós, como indivíduos, ou os próprios sistemas, os diabos algorítmicos que já calcularam o resultado e definiram o não por nós? Muito obrigado. Obrigado.